Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa é a Conversa ao Pé do Rádio. Esse que vos fala é Rubem Gonzalez. Esse é o nosso canal, esse é o nosso portal, esse é o nosso espaço. E essa daqui é, como eu já falei, a Conversa ao Pé do Rádio, naquele formato antigo que você queria, que você pedia, e você implorava, que você disse que, ai, que tão bom, era tão legal, assim que era bacana, não gosto de ver esse careca feioso falando, meu Deus do céu, coisa horrível, que imagem terrível, então tá bom, eu salvo vocês. Vocês sabem que a TV acabou com a carreira de muito artista, né? Muito cantor, porque as pessoas idealizavam uma pessoa, aí depois quando começou a aparecer a imagem, as pessoas olhavam e falavam assim, pô, mas é isso aí? É isso aí que canta aquela música bonita? É essa daí que canta aquela música linda, maravilhosa? É essa pedrada, essa tijolada aí? Então é mais ou menos a mesma coisa, né? Quando eu passei a fazer live, foi a mesma coisa, pedrada no zóio de quem escutava a Conversa ao Pé do Rádio. Até aquele momento, tinha gente que achava que o Bruce era um Rottweiler. E as pessoas deviam achar que eu era um galã. Aí, deu no que deu. Mas brincadeiras à parte, gente. Primeiro, pedir para vocês se inscreverem no canal, aqui Geoforça, no canal Portal Rubem Gonzalez, porque ainda está sendo utilizado. Aí é o canal Step da gente. Se a gente tiver algum problema, é ali que a gente vai se comunicar com vocês. Não tenha dúvida, aconteceu a mesma coisa aqui. Lá deu problema, nós viemos para cá. Então, interessa para a gente manter os dois canais ativos e importante também que vocês passem por lá, porque a gente coloca alguns cortes por lá. O Getúlio faz o Putinder lá, faz o show ao vivo lá. Então, vocês fiquem à vontade aí, tá? Mas, por favor, prestigiem dois canais. E no Geoforça, seja membro, participe, né? Tem Pix aí, você pode depositar alguns milhões de dólares aí, que eles estão sobrando em cima da geladeira. O garoto foi comprar pão, sobrou 1,5 milhão de dólares, o que faz? Deposita para o Geoforça, por favor. Muito obrigado. Mas o importante é o seguinte, o conteúdo é 100% gratuito, tá aí, tirando uma ou outra live especial, como eu vou fazer a live do DNA especial, só para membros, mas é só para membros porque para não dar problema, quem quiser saber quem é o pai da DNA, que é o DNA do pai lá, o exame de DNA de quem é o pai da Lava Jato. E aqui a gente vai continuar com aquela, não é brincadeira, é uma coisa séria, de análise dos candidatos. Analisei ontem o Ciro Gomes. Eu quero deixar claro para as pessoas que a minha análise é de quem não tem candidato, mas eu não tenho mesmo. Eu, Rubem Gonzalez, no atual momento não me sinto representado por nenhum dos 3 candidatos que estão aí. E o fato de alguém me chamar de bolsonarista, disso, daquilo, isso aí não me afeta, porque ontem eu conversando com uma amiga do Facebook, a Raquel, amiga também do Zap, é incrível a facilidade do que, como as pessoas enchem a boca. Ela botou um conteúdo meu em alguma coisa que eu passei para ela, que nem era de minha autoria, mas ela botou como se fosse de minha autoria. Eu falei, não é de minha autoria, não sei de quem é, infelizmente não é de minha autoria, porque eu poderia ter feito parecido, talvez nem tão legal, porque ficou muito bom, mas se for para BO, pode botar o meu nome, não tem problema não, eu não ligo. Aí a primeira coisa que o petistazinho veio chamar, esse Rubem está virando um fascista de primeira. Primeiro que é o seguinte, o fascismo é uma ideologia, tá? Então, como toda ideologia, ela merece o tratamento de você dissecar o que é o fascismo. Você pode concordar ou não concordar com ele. Eu não concordo, em boa parte. Tem coisa que eu concordo? Claro que eu tenho. Claro que tem. Nenhuma ideologia você vai ser 100% contra ela. Não existe essa. Quem é 100% contra uma ideologia é um idiota que não sabe nem o que é ideologia. Porque pontos em comum tem que haver. Você tem que ter apoio popular sempre, em qualquer ideologia. Você tem que ter um grupo atrás de você. Então é o seguinte, o PT não tem ideologia. A ideologia do PT é o oportunismo. Então para eles ficou fácil. Eles acharam
na palavra fascismo uma palavra perfex, o bombril, tem 1001 utilidades. Quem não gosta do Lula é fascista. Quem não gosta do PT é fascista. Quem tem alguma crítica ao PT é fascista. Quem tem uma crítica a essa New Left é fascista. Quem não é a favor do aborto é fascista. Tá? Quem não gosta de vagabundo, de bandido, de traficante e deseja a mão forte do Estado para te dar o mínimo de paz para ir e vir é fascista. Quem simplesmente não tolera esses movimentos LGBTQI, WXYZ, que quer botar o dedo na cara da sociedade e como minoria mandar na sociedade é fascista. Todo mundo é fascista. Você só não é fascista se você eleger Lula como Deus. Se você eleger Lula como Deus, como seu Deus, como tudo isso aí, o PT acima de tudo, o Lula acima de todos, aí sim, aí você não é fascista. Então eu mandei o recado sério para essa pessoa, tá? E foi só para mostrar o tratamento errôneo que se dá de gente que deveria primar, porque hoje quando você fala em PT, quando você fala em esquerda no Brasil, você fala na educação, né? Porque eles tomaram conta da educação, principalmente a educação pública brasileira. Eles tomaram conta de ponta a ponta. E a educação pública brasileira só faz desabar. Aí botam culpa no governo. É isso aí. Exatamente. É por aí. Mas o problema mais complexo não é disso que eu vim tratar. Eu vim aqui dizer que é o seguinte, Rubem, não adianta você vir falar mal do Ciro ou do... Olha só, eu não estou falando mal de ninguém, eu não estou fazendo nada disso. Estou fazendo uma análise pura, simples, fria e objetiva dos candidatos que estão aí. Ontem eu falei que o Ciro Gomes é tecnicamente o melhor candidato. Já veio se ele é tecnicamente o melhor candidato, por que ele não é o líder das pesquisas? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tecnicamente ele é o melhor. Na prática, na caça de votos, na venda do produto, porque a eleição é venda de um produto, tá? Ele está muito atrás. Ele não conseguiu se vender. Ele não conseguiu vender essa imagem. Ele não conseguiu fazer uma força de coalizão ao lado dele. Alguns vão acusar a imprensa, uns vão acusar outra coisa, mas tem algo que a gente tem que acusar efetivamente. É a própria inépcia do Ciro de lidar com o assunto. Quando ele contratou o João Santana a peso de ouro, o presidiário João Santana, parece que ele tinha inventado a pólvora. Tipo, agora vai para o brejo. Mas vamos ao assunto. Hoje é Lula. Hoje nós vamos falar de Lula. Lula é provavelmente o político mais controverso que nós vamos ter na história do Brasil durante muitos anos. Lula é uma pessoa assim... Inicialmente, Lula é uma pessoa de um currículo invejável, né? Uma história de vida linda, maravilhosa, porque não é pouca coisa. O cara veio para o Sul Maravilha, vindo como um retirante da seca, miserável, com uma mãe analfabeta, atrás de um pai alcoólatra, com outra família. Uma situação trágica. A situação do Lula quando ele chega em Santos, né? Acho que foi a primeira cidade que eles se basearam, foi Santos. E Lula cresce como uma pessoa normal da idade dele, com as dificuldades, pouco estudo, ou quase nenhum, um emprego, um curso técnico especializante e se torna torneiro. Perde um dedo num acidente de trabalho e esse dedo vira tema de controvérsia entre seus algozes, seus atacantes, e para mim não significa nada. Ele teve um acidente de trabalho, perdeu um dedo e acabou. Quem trabalha na indústria pesada sabe que isso pode acontecer. Tá? Foi forjado, foi isso, foi aquilo, é pegar pesado demais. Não caio nesse ad hominem. Tá? Isso daí é briga de... Isso daí é o que eu estou falando, isso é briga de pátio de colégio, não me interessa. Não é isso que está em questão. Então, Lula, com essa trajetória, cai no sindicato, tem uma carreira obscura no sindicato, e aí começa a primeira grande polêmica da vida do Lula. Lula se torna o grande líder
ABC, o centro nervoso brasileiro, a elite do operariado brasileiro. O Lula se destaca em um conjunto de greves em pleno processo de abertura, quase um enfrentamento à ditadura militar. E aí nasce também a sua controvérsia. Uma controvérsia que não é minha, uma controvérsia do mercado, vamos dizer assim. Naquele momento, Golbery Couto e Silva, um conhecido frotista, aí você tem que estudar um pouco de história, saber quem foi Silvio Frota, qual foi o papel dos gaúchos, dos 3 presidentes gaúchos, todos eles por acaso getulistas de uma forma ou de outra, e você, no processo de abertura, o medo, o pavor de todo mundo se chamava Leonel de Moura Brizola. O primeiro papel que foi feito foi neutralizar Brizola em relação ao PTB, porque o PTB era histórico, batia ainda latente no peito de todo mundo, e numa jogada, Golbery tira o PTB de Brizola e dá o mesmo para Ivete Vargas. Ivete Vargas é uma sobrinha, acho que em 2º grau, de Getúlio Vargas, que nunca teve nenhum tipo de alinhamento político com Getúlio. Transformaram o PTB no que ele é até hoje, uma sigla de aluguel. Tanto é que pouco tempo depois apareceu por lá o tal do Roberto Jefferson. Na época, uma das principais figuras era Sandra Cavalcante, no PTB, no Rio de Janeiro. Mas o PTB foi tirado. Brizola teve que fundar o PDT. E aí, num passe de mágica, Lula é alçado ao estrelato. Uns dizem como um talento natural e outros dizem que um produto produzido. Fica a controvérsia, a escolha de vocês. Não vou também entrar nesse inteirinho. Sabemos apenas a trajetória de Lula. Candidato a governador de São Paulo, derrotado em 82, vem constituinte em 86, fez parte da Assembleia Nacional Constituinte e daí para lá se especializou em ser candidato a presidente da República. Foi em 89, foi em 94, vamos dizer, 90, 94, 98, até que finalmente em 2002 ele se elege presidente. Se elege presidente, tem 2 belos mandatos, o segundo, principalmente, consegue se eleger uma figura totalmente alheia ao mundo político, tida, vista e a vida, apesar de sempre circular na política, viver da política, nunca ter outro emprego a não ser político, Dona Dilma Vana Rousseff. E isso daí é história, o que ficou. As controvérsias se acumulam. Lula cai em desgraça, a Lava Jato toma conta do país, Dilma Rousseff, ou o PT, conforme pode-se dizer, não levanta um dedo para fazer uma defesa, em momento algum, muito pelo contrário, aceita a intervenção, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que prende o líder do governo no Senado, numa clara afronta à Constituição Federal, e Dona Dilma Vana Rousseff, depois de dizer que não ficaria pedra sobre pedra, claramente incentivou o uso da Lava Jato e o resultado nós tivemos no afundamento de todas as empresas de engenharia e infraestrutura do Brasil. Todas elas tendo como locomotiva a Petrobras. A Petrobras é jogada no limbo, jogada no inferno, tendo que pagar multas bilionárias, todas elas em conluio entre políticos e grupos de advogados e o judiciário e o Ministério Público, uma liga muito mal armada. E nesse meio tempo, Lula é sapateado, pisoteado, jogado na cadeia e fica preso durante 500 e poucos dias. Uma prisão meio estranha, porque parecia uma embaixada, um andar inteiro escolhido. Não existe esse tipo de prisão, a lei não prevê esse tipo de prisão, mas nessa altura do campeonato o imperador do Brasil se chamava inexplicavelmente Sérgio Moro, um réis juiz de primeira instância. Eu estou falando réis juiz
não desrespeitando a figura do juiz, mas ele era um reles juiz, num país onde o juiz de primeira instância tem pouquíssima relevância, a partir do momento que suas decisões podem ser reformadas imediatamente, até por gente que não é do meio, porque o 5º Constitucional prevê que 1/5 de todos os nossos juízes de alçada ou juízes superiores são frutos de indicação da Ordem dos Advogados em conluio com políticos. É uma jogadinha política. Assim, a filha do Fux, que o que fez pelo direito foi carregar pastas para um escritório que trabalhava, virou desembargadora pelo profundo conhecimento, tá, da matéria. Só para vocês verem, só para vocês notarem como é que as coisas são feitas na cara do Brasil. Mas o assunto aqui é o Lula, não é nada disso. E Lula sai da cadeia como uma figura extremamente controversa, dividindo amor e ódio. Por isso que ontem eu entrei com o Ciro primeiro. O Ciro não conseguiu, por falta de força e também falta de aptidão, por inépcia, furar essa bolha aonde o Lula parte para uma eleição plebiscitária com Bolsonaro. O famoso antagonismo ou tu ou eu ou tu, que tanto agrada a política brasileira. Ela é vista no seu município. Ela é vista no município de você que está me ouvindo. Aí é fulano de tal contra cicrano, Beltrano contra cicrano. É assim que funciona. E o Brasil não é diferente. Hoje nós temos a figura de Lula, que foi retirado da cadeia pelos mesmos que o colocaram. Esse é a grande suspeita de uma grande armação que possa haver por tudo. É isento até a figura do Lula dessa história. Eu isento a figura do Lula. Eu acho que quando você está preso, privado do seu direito de ir e vir numa situação dessa, mesmo sendo uma gaiola de ouro, tá? Eu não sei os acordos palacianos que são feitos. Não sei. Eu sei que o Lula é colocado e, se não inocentado, tem os seus processos todos anulados por questões técnicas. Ou seja, uma anulação salomônica. Ficou todo mundo bem. O Lula, os processos são anulados por excessos, mas quem cometeu os excessos também não foi punido. Não houve punição para ninguém. Foi uma saída à brasileira. O Lula teve vários processos, 500 dias, não processou o Estado, não processou a União. Estranho, que era para processar, já a partir do momento que você ficou preso dentro de um processo que foi anulado e você se julga inocente. Outros dizem que os processos vão voltar porque não houve inocência, ele não foi inocentado. Foram anulados através de tecnicalidades, uma coisa tão farta no nosso judiciário. E Lula volta à disputa. E hoje, segundo institutos de pesquisa, Lula tem quase 50% dos votos, praticamente ganha a eleição no primeiro turno. Será? A pergunta que fica é essa. Será? Há uma suspeita muito grande, principalmente quanto à conduta do Lula, que não parece nem lembra mais o Lula, com todos os defeitos, com todos os problemas, com todas as controvérsias. O candidato que ora se apresenta é um candidato que parece um puxadinho do Partido Democrata Americano. A bandeira LGBTQI tremulando lá em cima, um feroz ataque às forças de segurança, que devem ser mais psicológicas. Não devemos enfrentar o problema sério e grave que nós temos nas ruas, da violência provocada pelo tráfico de droga e pelo armamento, pela criação de milícias armadas, a polêmica do aborto e outras mais, principalmente no que tange à Amazônia. Lula veio com um projeto estapafúrdio de que a nossa Amazônia seja uma riqueza mundial. Quer dizer, o Alasca é dos Estados Unidos, a Europa é dos europeus, a Sibéria é da Rússia, mas a Amazônia é do mundo.
Esse discurso é muito belo, é muito bonito, mas não encaixa, principalmente depois do desastre da reserva Yanomami, a maior tribo indígena que nunca existiu no planeta, aonde o Lula deu um país inteiro para essa turma e quem manda lá são os escandinavos. Foram principalmente a Noruega. Os noruegueses têm um estado paralelo no Brasil, calado, quieto. Tudo isso graças a Lula. Lula fez isso, é verdade. E promete fazer muito e muito mais. Controvérsias à parte, é uma, vamos dizer assim, uma agenda difícil de engolir. Quanto à parte econômica, quanto à parte de doação, destruição do patrimônio nacional, todas as intervenções do PT e do Lula são lacônicas. Falta objetividade, falta chegar e falar, vou acabar com isso, vou acabar com aquilo. Não, confia em mim e lembra do churrasco na laje. Lembra como era bom? Lembra como é que era bom no meu governo? Só que naquele governo a história era diferente. Vivíamos a explosão das commodities. Vivíamos com todos os nossos produtos básicos lá em cima, matéria-prima principalmente. É claro, tudo isso aí. A nossa indústria, ao contrário, no próprio governo do Lula, anacronicamente caiu. Foi um governo que apostou demais na criação de unisquinas e igrejas neopentecostais, ambas hoje criticadas demais. Universidades que viraram cabides de emprego que formam Uber e fazedores de bolo de pote, porque o mercado não tem trabalho para eles. Por quê? Porque a nossa indústria definha. O governo atual a gente trata amanhã. Hoje nós estamos tratando do Lula. Lula é um líder carismático, tem carisma, tem público, tem amor e ódio em volta dele. Em torno dele você encontra essas duas vertentes, amor e ódio. A polêmica e as bandeiras defendidas pelo Lula hoje são um pouco diferentes das últimas. Há uma sutil diferença, mas a sua militância, sempre caçadora eles não caçam comunistas, eles caçam fascistas. Tá? É a mesma coisa da esquerda, da direita. A direita caça comunistas, eles caçam fascistas. Nenhum caça comunista, nem outro caça fascista. Na realidade, é tudo um jogo de palavras, um jogo de cena, aonde simplesmente fica claro para a gente que alguém apostou pesado nesse processo dicotômico, nesse processo ou tu ou ele, porque assim você, quando coloca os dois para cantar a sua música, quem ganhar, você ganhou. Quem perder, você perdeu. A nossa aposta aqui, pessoal, dando uma opinião, coisa que eu não dou normalmente, eu posso dizer que dá a impressão de um governo ser o complemento do outro. Uma esquerda-direita, 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 que foi quebrada lá atrás na sequência pelo Lula, fazendo esquerda, 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 esquerda. Parece que não era isso que estava no script, parece que não era isso que deveria acontecer, mas aconteceu. E parece que a correção está indo para o lugar. Um doa e o outro referenda. Um doa e o outro referenda. Talvez tenhamos com a eleição do Lula simplesmente o endosso da doação criminosa de todo o governo Bolsonaro. Assim como houve um endosso de toda a doação criminosa do governo FHC. O PT entrou no ar e simplesmente referendou tudo. Assinou, deu um visto e passou o recibo para frente. Pode ser que esse seja o mesmo processo de agora. É difícil acreditar num Lula mais revolucionário, porque se na época que ele poderia fazê-lo, o que saiu foi uma carta aos brasileiros. Carta aos banqueiros brasileiros. Vocês fiquem tranquilos que não vai mudar nada no país. Tudo que vai ser feito é jogo de cena. Tudo aqui vai continuar como dantes, no quartel de Abrantes. E passado 16 anos, passado 20 anos, nós estamos, de uma forma ou de outra, no mesmo atoleiro. Está difícil sair dele. Então, essa daí é a trajetória de Lula, a sua candidatura. Pontos fracos, pontos fortes.
cabe agora a escolha de cada um, não a do canal. A história do nosso canal é fazer você pensar, ver os pontos, escutar. E não percam que o quarto capítulo dessa tríade, o quarto de 3, é simplesmente as urnas eletrônicas, os milagres da Oráculo. Esse é que nós vamos fazer na quinta-feira. Amanhã tem Bolsonaro. Não percam. Até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer.